Mas Daniel aqui está para ser lançado na cova dos leões. Dario então fica sabendo, os sátrapas vão lá e dizem para ele: olha, o seu predileto, sabe o que ele está fazendo? Ele está orando 3 vezes ao dia ao Deus dele, ele não está vindo aqui falar com você. E aí, o texto diz, se você ler a partir do versículo 10, que Dario, ele fica chateado, ele fica transpassado com essa situação, e ele fica o dia inteiro tentando achar uma brecha na lei, para poder livrar a Daniel. Mas ele não tinha como achar brecha, porque segundo a tradição e a lei dos medos e dos persas, uma lei promulgada pelo imperador não podia ser revogada nem mesmo pelo próprio imperador. E então o imperador não tinha o que fazer. A lei que ele assinou condenou a Daniel à cova dos leões, porque Daniel não negociou a sua fé, não negociou a sua espiritualidade, e agora então Daniel decidiu entre agradar aos homens e agradar a Deus. Ele decidiu agradar a Deus, condenado então ele está à cova dos leões, e Dario não tem o que fazer. E então Dario precisa lançá-lo na cova. Deixa eu dizer, sabe o que é muito bonito nessa passagem? Apesar de ser uma passagem triste e feia, mas há algo muito bonito nela. Porque um imperador como Dario, ele tentou, um imperador, o soberano da terra, tentou achar um jeito de livrar uma pessoa que ele amava e não conseguiu. Mas Deus, quando quis livrar pessoas que ele amava, ele conseguiu, sem ferir a lei. Quando Deus, na sua decisão eterna de salvar a mim e a você, precisava resolver um problema jurídico que nós tínhamos por causa dos nossos erros, o que ele fez? Ele enviou o Filho dele para morrer na cruz, substituindo-nos por causa dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser salvos. O que Dario não conseguiu fazer, Deus conseguiu. Mas isso é um outro assunto, é um outro sermão. Só queria citar isso para vocês, porque isso aqui também é um link para nós falarmos sobre a diferença entre o império dos homens e o império de Deus. Deus consegue salvar sem ferir a lei. Ele paga o próprio preço da punição. Mas Dario não tinha como fazer. Dario não foi substituir Daniel na cova dos leões. Por mais que ele gostasse de Daniel, ele não disse: olha, em vez de jogar Daniel, vou eu. Não. Ele não conseguiu fazer, então ele chega para Daniel e diz para Daniel: Daniel, eu espero que o seu Deus, que já te ajudou tantas vezes, te livre dos leões, porque eu não posso fazer nada. Então fica para nós um pequeno link aí. Não dependa dos homens, porque os homens podem fazer muitas coisas, mas eles são limitados. E no final das contas eles não vão poder te salvar, mas Deus pode. Esse é o grande problema de depender e colocar todas as suas esperanças em homens. Eles podem te ajudar 1, 2, 3 vezes, mas vai chegar uma hora que eles não têm como te ajudar. Mas Deus, Ele nos ajudou até quando isso extrapolava todos os limites. Pelo menos para nós, homens compreensíveis. Ao ponto dele mesmo entregar o seu Filho para nos salvar. Mas a situação é a seguinte: Daniel achava-se em grande perigo físico, porque ele foi condenado e foi lançado à cova dos leões. Devemos nos lembrar que ele não estava em perigo espiritual. Daniel foi lançado dentro da cova, mas a sua consciência estava livre. O seu coração estava em paz. O seu corpo físico corria risco de vida, mas não a sua alma. A sua alma estava em paz com Deus. Pergunta para nós, antes de nós continuarmos: o que é melhor? Estar com o corpo assegurado e livre, e a alma aprisionada, e a alma em perigo, ou estar com a alma livre, em paz, mesmo que o corpo tenha que estar em perigo? O que é melhor?